A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Hoje eu quero provar para você biblicamente que a sua vida para Deus é única, exclusiva e preciosa. Eu quero começar dizendo que, se formos analisar segundo a ótica da ciência, da biologia, por exemplo, cada um de nós temos um DNA próprio. Temos também, cada um de nós, única e exclusivamente uma digital. Isso já nos faz exclusivos e diferentes de cada um das mais de 7 ou 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Mas eu quero que você perceba aqui o que a Bíblia vai dizer em Jó. Irmãos, que coisa linda o que está escrito aqui. O que está escrito em Jó, no capítulo de número 1, acerca de todos os bens. Vamos ver se o ser humano é diferente de toda e qualquer espécie da Terra. Vamos ver? Vamos ver se é único mesmo? Jó, capítulo de número 1, logo no início, olha como começa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Perceba agora a quantidade de bens que este homem tinha. Todos os seus bens, tanto no sentido de família, estou falando de quantidade, como também de animais. Vamos ver? Verso de número 2. Vai prestando atenção na quantidade. Olha aí, o verso de número 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Faz a conta? 10. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Perceba, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente que estava ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos aqueles que eram do Oriente. Amados, aí aconteceu toda aquela situação. Jó é provado. Segundo os historiadores, pesquisadores da palavra, a prova de Jó demorou aproximadamente entre um ano e 2 ou 3 meses. Perdeu tudo. Os 10 filhos morreram porque a casa caiu. O inimigo ele desafiou, na verdade, né? Ele disse para Deus: ele vai te negar. Ele não te serve de graça. Olha, Satanás é terrível, né, irmão? Falou para Deus mesmo, falou. Não te serve de graça, não. Tá aqui, ó, tá no versículo de número 9, tá assim, ó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Esse temer significa
Afastar-se do mal, não é temer de ter medo. Então ele desafiou dizendo, ele te serve, ele te teme, mas não é debalde, ou seja, de graça. Você paga para ele te servir. Você deu tudo de bom para ele. Está no versículo de número 10. Porventura, isso é Satanás acusando. Porventura não o cercaste tu de todos os bens, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra das tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão. Em outras versões diz, permita-me que eu toque, porque esse estende a tua mão é um pedido de... na verdade, ele está pedindo permissão para tocar. O próprio Deus não faz o mal, ele só permite. Então, aí Satanás ele diz no verso de número 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Ou seja, permita que eu faça um estrago para você ver, e verá se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Meu Deus. Aí Deus falou, seu miserável. Isso é nós, né, irmão? Deus não falou isso aí. Mas se é eu, falou, seu miserável, vai lá e toca. Você vai ver que ele não me serve porque eu dou tudo de bom para ele. Ele não me serve pelas coisas que eu dou, mas porque ele me ama de verdade. Aí não deu outra. Satanás arrancou tudo, matou os 10 filhos, arrancou tudo que Jó tinha, irmão. Tudo. Só não tirou a esposa, mas o resto tirou tudo. Saúde, os filhos, toda a sua riqueza. O homem perdeu dignidade, perdeu tudo. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que o hálito, o mal, porque ele foi comido, né? Na verdade, ele teve uma alergia, como que uma lepra, que ficou da cabeça aos pés. Ele se coçava com um caco de telha. O hálito dele, a Bíblia diz que o hálito dele se sentia de longe, de tão terrível que era. A esposa ficou tão indignada que ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Interessante que isso aí já é uma outra mensagem, né, irmão? Deus não matou ela, não mandou um raio para matar ela. Interessante isso aí, né? Mas isso aí já é uma outra história. Deus não matou, sabe por quê? Porque Deus conhece a indignação e o coração de uma mãe que perde um filho. Imagina se tivesse perdido 10. Se você que me ouve tivesse perdido 10, como ela perdeu. Por isso Deus entendeu no momento aquela angústia e não a matou. Eu entendo que também não a matou para provar para ela que Deus era na vida, que ele, Deus, era na vida de Jó. Amados, vamos então para a conta? Vocês viram lá, né? Se ele perdeu tudo, aquelas contas que nós fizemos, foi tudo que Jó perdeu. Então vamos lá, Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas. Perdeu 7.000 ovelhas. Perdeu 3.000 camelos, as 500 juntas de bois, as 500 jumentas. Esses foram os números. Ele perdeu tudo isso aí. Mas a Bíblia diz lá no... Agora já vamos para o capítulo de número 42, que a Bíblia fala que Deus o restaurou, Deus o abençoou e deu a ele o dobro de tudo quanto ele havia perdido. Está aqui, no versículo de número 12, a epígrafe diz, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Esse é o título. Mas no verso de número 12 diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Agora vai ser feita uma comparação. Lá não era 7?
Em Jó, capítulo de número 1. Aí aqui, 14 mil ovelhas. Lá eram 3 mil camelos. Aqui, 6 mil camelos. Tá vendo? Sempre o dobro. Lá eram 500 juntas de bois. Aí aqui, 1000 juntas de bois. Deus foi entregando o dobro. Sempre o dobro. E 1000 jumentas. Quer dizer que lá, o estado dele inicial, ele tinha 500 jumentas. Agora vamos ver a quantidade de filhos. Quanto é que ele tinha lá no começo? Vamos ver? Versículo de número 2 do capítulo de número 1. E teve 7 filhos e 3 filhas. E Deus não estava entregando para ele o dobro de tudo? Não estou entendendo. Era 7 mil ovelhas lá, aqui 14. Lá era 3 mil camelos, aqui é 6. Lá era 500 jumentas, aqui é 1000. Lá era 500 juntas de bois, aqui é 1000. Por que lá é 7 filhos e 3 filhas? E aqui também, no verso de número 13, é também 7 filhos e 3 filhas. Não mudou nada, pastor. Deus não estava entregando o dobro, era para ter sido aqui 14 filhos e 6 filhas. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Ovelhas, camelos, bois e jumentos podem ser substituídos. Agora, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, nunca poderão ser substituídos. São únicos. Então Deus entregou a mesma quantidade. Por quê? Porque juntando com os primeiros que haviam morrido, tornara-se o dobro. Aqui, 7 filhos vivos, com os 7 filhos que morreram, dá 14. Aqui, 3 filhas vivas, com as 3 filhas que morreram, são 6 filhas. Amados, isso é um ensinamento para que você leve para a sua vida toda. Você é único, exclusivo. Você é precioso para Jesus. Não permita que a sua vida passe desapercebida aos teus olhos. Dê valor a esta dádiva que o Senhor lhe permitiu ter. Aproveite cada momento adorando, glorificando, exaltando, cuidando da sua família, juntamente, todos vocês juntos aos pés do Senhor, provando do melhor dessa terra, com sabedoria, com santidade, buscando de Deus estratégias, assim como Deus prosperou a Jó. Deus vai prosperar você também. E com certeza Deus está dizendo aqui: você nunca será substituído. Não no sentido de ministério ou qualquer que seja
qualquer que seja outra situação na terra, não. Eu estou falando para Deus. Sua vida, eu estou falando sua vida. Ela é insubstituível porque você é único. Você é única. Não deixe o inimigo falar algo diferente. Não deixe que o inimigo coloque na tua mente que você não vale nada, que você... o inimigo às vezes coloca na cabeça da pessoa: por que você nasceu? Para quê? Sua vida é insignificante. Mentira. Nunca se esqueça dessa mensagem. E eu quero te convidar agora a orar comigo. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, a sua palavra acabara de nos ensinar acerca da exclusividade de nossas almas para o Senhor. Não tem ninguém que seja igual a esta pessoa que está me ouvindo agora. Se ela soubesse o quão valiosa ela é para ti, Senhor. Custou o preço do sangue de Cristo. Meu Deus, não tem como medir o valor desta alma, assim como também não tem como medir o valor deste sangue tão precioso derramado naquela cruz. Pai querido, todas as outras coisas foram colocadas como dobro na vida de Jó. Mas quando o Senhor foi entregar os filhos, a quantidade foi a mesma. Tudo foi dado em dobro, menos os filhos. Por quê? Porque os que morreram não podem ser substituídos. Se lá no início eram 7 filhos e 3 filhas, agora que Jó é abençoado, não pode ser 14 filhos e 6 filhas, não. O Senhor deu o mesmo número, 7 filhos e 3 filhas, para mostrar que Jó, sim, estava sendo abençoado em dobro. Pai querido, muito obrigado por este entendimento e pela oportunidade que o Senhor está me dando de dizer para esta pessoa que me ouve agora: ei, dê valor à sua vida, porque ela é exclusiva, única para o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.